Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 19, vamos ler o versículo de número 13 somente. Mateus 19, 13 diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Esse é um dos textos da Bíblia, uma das lições que Jesus vai nos ensinar sobre as crianças, né? Você vê que os discípulos estão tentando de alguma forma repreender para que as crianças não chegassem até Jesus. É difícil até entender isso, né? Por que vai impedir uma criança de ir até Jesus? Você vê o grau de religiosidade que algumas pessoas carregam, a ponto de não pensar que uma criança é muito mais pura que um adulto. E quando uma criança ela carrega denotações mais pecaminosas, na maioria das vezes por causa dos pais, né? Porque ela é reflexo do ambiente que ela vive, ela é reflexo do meio social que ela está presente, e ela é como uma esponja, absorve tudo aquilo que vê e tudo aquilo que ouve. E você vê como a religiosidade, às vezes, ela atrapalha essa comunicação do Evangelho. Porque uma coisa que deveria ser tratada de forma tão simples, os discípulos estão colocando barreira para que essas crianças não cheguem até Jesus. Houve uma repreensão para que não chegasse até Jesus. Jesus falou: não, nada disso. Não os embaraceis, deixar vir os pequeninos, deixa as crianças virem até mim. Por quê? Porque delas é o reino de Deus, né? Jesus dá uma lição ali, uma correção para aqueles que estavam tentando impedir das crianças chegarem até Jesus, né? E você vê como alguns religiosos tentam atrapalhar a comunicação do Evangelho. Quando você tem religiosidade demais, você acaba impedindo algumas pessoas de receberem a palavra, de receberem o Evangelho, né? Pessoas que por causa da religiosidade não pregam o Evangelho para determinadas pessoas, que é um absurdo e não deveria acontecer isso, né? Pessoas que por causa da religiosidade não pregam. Fulano não pode ir para a igreja porque não pode ir para a igreja porque está de bermuda, não pode ir para a igreja porque está com um brinco na orelha, não pode ir para a igreja porque está com uma tatuagem no corpo, coisa desse tipo, quando na verdade nada disso deveria impedir da pessoa ir para a igreja ou ouvir a palavra. Até porque quem faz a transformação real na vida do ser humano é Jesus, não é o homem. Então a gente não tem que ficar limitando as pessoas de estarem na igreja, colocando barreira para ir até Jesus. Não. Deixa Jesus fazer a obra na vida de qualquer pessoa, e é o próprio Espírito Santo que vai levar a pessoa ao arrependimento daquilo que ela estiver cometendo, se de repente que as práticas dela sejam pecados ou não. Mas a grande questão aqui é que Jesus corrige os religiosos e diz: deixai vir os pequeninos, porque deles são o reino dos céus. Jesus está ensinando aqui a importância de nós também avaliarmos a característica da pureza que uma criança carrega. Porque quando Jesus fala que deles são o reino de Deus, Jesus está falando também da pureza. Jesus está falando também do coração, né? Jesus está falando da inocência de uma criança. Tem outro texto que Jesus vai dar uma outra lição, e ele vai dizer: em verdade vos digo que para entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança, né? Tem que ser como criança. Agora, esse ser como criança não significa você ser infantil, atitudes infantil. Alguém que já é adulto, mas tem uma mentalidade que não se desenvolveu a ponto de não receber certas coisas. Um adulto com uma mentalidade emocional de criança. Não é esse aspecto que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala assim, que para entrar no reino de Deus tem que ser como criança, a Bíblia está nos ensinando que nós precisamos ter a inocência, a pureza, sabe? Essas características lindas que uma criança tem. Da gente
carregar isso nas nossas atitudes, para que a gente se torne pessoa melhor e para que através dessas atitudes nós venhamos se tornar pessoas mais acessíveis, né? Alguém que tem um coração puro, alguém que tem um coração mais inocente, é uma pessoa que está muito mais aberta para receber aquilo que obviamente Deus tem para entregar. Eu sei que não é a pureza que me salva, o que me salva é Cristo, mas Jesus nos ensinou que nós temos que ter características dos pequeninos, pureza, inocência, esse amor, né, e tantas outras coisas que a gente pode avaliar de forma positiva que uma criança tem, que a gente deve carregar para dentro do nosso interior, sabe? Que possamos aprender com essa palavra e aprender que delas, né, do reino de Deus, são dos pequeninos, que a gente aprenda a viver essa palavra e também carregar aquilo que é positivo, aprender com a criança aquilo que é bom e colocar dentro das nossas atitudes. O mundo não pode roubar a pureza que há dentro do nosso coração. Pai, nós amamos a Tua palavra, nós somos pecadores e sabemos que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nós não somos salvos porque merecemos, mas porque a Tua graça nos salva. Mas a Tua palavra nos adverte a sermos como criança, a ter a pureza de uma criança, porque o próprio Jesus disse que delas é o reino de Deus. Então nós precisamos aprender, Senhor, com a Tua palavra e praticar. Por isso abençoa essa pessoa, dá um dia extraordinário para ela, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou com você, concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Se você quiser ofertar na minha vida, aqui do lado tem o nosso QR Code e em cima nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode deixar sua semente e fazer aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Mente Paz, uma palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na sua alma. Deixar vir as criancinhas, os pequeninos, porque delas é o reino de Deus, né? O reino de Deus pertence às crianças. Que a gente possa também aprender com elas, carregar a pureza, carregar a inocência, não deixar o mundo tirar a pureza do nosso coração, não entrar com iniquidade dentro da nossa alma, sabe? A gente perdoar com facilidade, amar com facilidade, estender a mão com facilidade. A gente precisa aprender tanta coisa para que o pecado não venha engessar a nossa vida, a iniquidade não venha dominar a nossa mente. Deus te abençoe. Até amanhã.